Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o livro de Levítico no capítulo 23. E este capítulo é talvez um dos mais notáveis deste livro de Levítico. É um capítulo que trata das festas do povo de Deus. Estas festas eram festas santas, eram festas solenes, onde o povo se deveria alegrar e não fazer jejum. Somente numa festa, o povo de Deus deveria ser alegre, deveria estar contente por estar na presença de Deus. Não deveria ficar preocupado com as aflições. Deveria apenas olhar para Deus e poder contemplar quem Deus é. Deus nunca quis que o seu povo andasse triste, cabisbaixo, mal-humorado, com cara de palmo e meio. Não é isso. Às vezes eu não sei onde é que fomos buscar essa imagem de que o nosso relacionamento com Deus deve ser assim um relacionamento sisudo, mal-humorado, onde as pessoas têm que ter assim um ar sempre muito austero. Não é nada disso. A Bíblia mostra que só numa dessas cerimónias o povo deveria olhar para o seu pecado, arrepender-se desse mesmo pecado e deveria então confessar esse pecado e abandonar. De resto, o tempo de estar na presença de Deus era um tempo de alegria, um tempo de convívio, um tempo de celebração, um tempo do povo poder dizer a Deus quanto estava contente por poder viver com Ele. Então encontramos aqui neste texto de Levítico um calendário permanente, digamos assim, um calendário de Deus. O Dr. Long indica que o sentido destas festas aqui é que eram em tempos determinados. Ou seja, são festas ordenadas por Deus para que fossem estabelecidas em datas específicas. Estas festas não podiam ser comemoradas em qualquer época do ano. Elas deveriam ser celebradas exatamente naquele momento. É interessante notar que a maioria destas festas é mencionada em outros lugares das Escrituras de uma maneira muito mais detalhada. Aqui, no livro de Levítico, as festas são apresentadas de uma maneira organizada. Ao todo, há cerca de 7 festas, fora o dia do sábado. Este dia é apresentado em primeiro lugar. Na verdade, o sábado era uma festa. O sábado não era incluído nas festas normais, mas era através dele que o tempo era medido. Tomando por base o sábado, os israelitas calculavam as datas das outras festas. O número 7 recebe então um destaque muito importante no livro de Apocalipse. Ele é tratado de outra maneira, de uma maneira mais salientada. O sábado é uma medida de tempo. O dia de sábado era o 7º dia. O número 7 recebe um destaque diferente quando olhamos para o livro do Apocalipse. O sábado é uma medida de tempo. E o dia de sábado era ao 7º dia. Vemos aqui também que há 7 festas e que o Pentecostes, que era uma das festas, é a festa da 7ª semana. O dia da expiação era comemorado durante a 7ª lua nova e a festa dos tabernáculos era realizada no 7º mês. Realmente, havia inúmeras festas naquele mês. No capítulo 25 estudaremos o ano sabático e o ano do jubileu. Todos muito relacionados com o número 7. Havia 7 dias dos pães asmos sem fermento. 7 dias em que os israelitas habitavam em tendas, na época da festa dos tabernáculos. Com tudo isso, você pode entender a importância do número 7 nesta secção aqui do livro de Levítico. O número 7 era muito básico para medir o tempo, para fazer os cálculos dos calendários. Estes eram os dias em que eram feitas santas convocações, ou seja, o povo era chamado a ir até à cidade de Jerusalém. Nesses dias, as festas dos israelitas deveriam ser dirigidas aonde estava o tabernáculo. Algum tempo mais tarde, o templo foi construído em Jerusalém, e por essa razão o povo deveria ir até essa cidade por ocasião destas festas. Essas comemorações possuíam um duplo propósito. Havia tanto propósito prático quanto um propósito profético.
No ponto de vista prático, enquanto os israelitas, por exemplo, faziam estas festas, servia para reunir as 12 tribos em adoração a Deus. Depois que foram divididas pela terra, eles estavam muito sós e havia necessidade de os congregar, de dar um sentido nacional ao povo. Então, essas festas tinham esse fim, um fim de lembrar que eles eram uma só nação. Deus exigia que todos os indivíduos do sexo masculino viessem a Jerusalém na época das festas da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Nós veremos mais tarde esse assunto, como Deus trata destas questões. Neste instante nós vamos ver as consequências disso para a vida do povo. Estas reuniões tinham a tendência de unir a nação, de reforçar os seus laços entre as tribos de Israel. Os israelitas podiam ter momentos de solidariedade uns para com os outros. Poderiam ver amigos e poderiam ver familiares que talvez já há algum tempo não estavam juntos. O resultado do povo, em ter obediência a Deus, produzia assim uma consciência de uma nação, uma consciência de que eles eram o povo de Deus. A maioria destas festas estava ligadas à vida agrícola do povo, especialmente às colheitas dos frutos. Isso era especialmente verdade quanto à festa dos primeiros frutos, Pentecostes, e a festa dos tabernáculos também. Estas comemorações ligavam a adoração a Deus com a vida da agricultura, com a vida do dia a dia, com as plantações, os cereais, com o cultivo e as árvores frutíferas. Com isso, o louvor a Deus estava ligado ao trabalho do povo. O suor do rosto se tornou então algo sagrado, algo importante para a nação de Israel. No fundo, Deus traz esta reflexão para cada um de nós também, que no fundo não há uma vida religiosa separada da vida profissional, separada da vida familiar. Nós somos um todo. E como tal, o nosso trabalho, a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual está toda ela ligada umas coisas com as outras. Por isso, nós no último programa podemos ver a importância de uma vida consagrada, de uma vida separada, de uma vida coerente entre aquilo que acreditamos e aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Vamos ver quais são então estas festas. Em primeiro lugar, vamos encontrar o sábado, nos primeiros 3 versículos do capítulo 23 do livro de Levítico. Depois então temos a Páscoa, ou os pães asmos, as primícias, o Pentecostes, as trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Ao todo são 7 festas, fora o dia de sábado, que servia para calcular as datas de todas as outras festas, ou seja, para determinar as comemorações do calendário. O sábado era fundamental. Vamos então ver o verso 1 e 2 do livro de Levítico, no capítulo 23. Se tiver a sua Bíblia à mão, abra e veja conosco. O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes instruções. Para as festas, em honra do Senhor, devem mandar reunir toda a Assembleia dos israelitas. São as minhas festas. Deus entrega estas instruções a Moisés, que devem ser apresentadas diretamente ao povo. À medida que você vai lendo aqui este livro e vai entendendo os capítulos e os versos, você talvez vai percebendo que Deus sempre entrega as suas instruções a uma certa pessoa, a Moisés. E é bom observar que quem são aqueles a quem Deus está a entregar as suas instruções. Deus fala com Moisés. Moisés é então aquele que traz a palavra de Deus ao povo. Mas se estas festas estavam relacionadas com o tabernáculo, você pode estar a perguntar, então por que é que Deus não se dirigiu aos sacerdotes? Eu creio que a resposta tem a ver com o propósito das festas. Se por um lado é verdade que as festas eram festas religiosas, estavam ligadas com o tabernáculo, também é verdade que estas festas tinham um sentido de trazer unidade nacional. E Moisés era o grande legislador, o grande líder desta nação. Por essa razão, a palavra de Deus vem através de Moisés e não através dos sacerdotes. Foi Deus que escolheu Moisés para ele orientar o povo na palavra de Deus, nos caminhos de Deus. E Deus estava, digamos assim, a estabelecer uma ponte, uma transição entre aquilo que Deus estava a fazer com Moisés e com a libertação do povo que retirou do Egito e com aquilo que viria a ser, então mais tarde, a nação de Israel. Vamos então aqui olhar para o verso 3 do livro de Levítico,
no capítulo 23. Nos primeiros 6 dias da semana, podes fazer qualquer espécie de trabalho, mas ao 7º dia, o sábado, é dia de descanso e de assembleia de oração. Onde quer que estiveres, deves deixar tudo e qualquer trabalho, porque é um dia de descanso em honra do Senhor. O sábado é isto mesmo, é um dia de descanso. Não pode, logicamente, ser considerado, então, junto com estas 7 festas. Isto acontecia regularmente. Todas as semanas o povo devia parar para ter um tempo de descanso e um tempo de oração. Eu creio que, apesar do povo não ter todo o conhecimento da ciência como nós temos hoje, faz todo o sentido isto que Deus diz aqui. É talvez a primeira vez que nós vamos encontrar numa civilização um decreto no sentido de procurar defender os direitos dos trabalhadores. Vemos aqui como Deus se preocupa com aqueles que trabalham. Eles deveriam parar num dia, parar para descansar e parar para ter o seu tempo com Deus. Vemos como isso é importante hoje. Como eu estava a dizer, hoje em dia a ciência nos tem mostrado como o stress é uma das mais terríveis doenças que nós temos que enfrentar. Quem não descansa convenientemente, muitas vezes sofre de males terríveis. Pode ser problemas de coração, problemas de estômago, problemas de cabeça. Tantos problemas traz o facto de o homem não observar um dia de descanso. É necessário, por mais competente que seja a pessoa, por mais capaz que seja a pessoa, ter então um dia de descanso, um dia para resguardar o seu corpo e poder se renovar para uma semana árdua de trabalho. A nossa sociedade contemporânea, sofre muito deste mal, do stress, exatamente porque não tem aprendido a descansar. Muitas vezes exige-se mais e mais e mais, e nós hoje já não sabemos apreciar o descanso. Quantas e quantas pessoas chegam ao momento de descansar um dia por semana e sofrem de dores de cabeça, mal-estar, aquele dia supostamente que seria de descanso, é náuseas e o mal-estar constante. Isso tem a ver com o facto de a pessoa já não estar habituada a descansar. Os ingleses chamam esse tipo de sintomas os workaholics, aqueles que são viciados em trabalho. E Deus aqui apela para um descanso. Deveremos cuidar do nosso corpo, para que a nossa saúde possa de facto ser uma saúde que dura e que de alguma forma não estamos constantemente a enfrentar dificuldades e mal-estar por falta de adrenalina, falta de stress. O stress é uma das grandes causas de muitas doenças e de muitas mortes no nosso próprio país. O livro de Deuteronômio, no capítulo 5, verso 15, diz: «Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, de braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado.» O sábado então está ligado a este acontecimento em que os israelitas foram libertados do Egito. Na terra prometida, eles teriam que trabalhar diariamente, mas deveriam separar um dia para a adoração a Deus, um dia para descansarem, um dia que os lembrasse que Deus os livrou da escravidão. Então, enquanto eram escravos, eles tinham que trabalhar dia após dia, sem qualquer descanso, de sol a sol, mas quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam se lembrar que agora eram livres, e livres, inclusive, para descansar. Quando nós olhamos para estes textos bíblicos, nós vemos que eles deveriam guardar então este 7º dia. E talvez você está a perguntar então, mas por que razão devemos nós então guardar o primeiro dia da semana, o domingo, e não o sábado? A igreja primitiva é levada a viver esse princípio também de descanso, mas ao domingo. E observamos esse dia porque foi nele que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, dando-nos a libertação do nosso pecado. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter uma vida livre. Foi por isso, e é por isso, que nós celebramos o dia de domingo como o nosso dia de descanso. Queremos honrar a Cristo. Queremos separar esse primeiro dia da semana como um dia de festa, como um dia de celebração, como um dia de vitória, em que Jesus Cristo venceu a morte, em que Jesus Cristo trouxe o perdão para cada um de nós. Por essa razão, o sábado, apesar de estar contemplado no Velho Testamento, nos indica que é importante ter um dia de descanso, um dia para a adoração.
mas nós celebramos o domingo porque foi nesse dia em que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. O texto de Levítico não fala nada sobre o domingo, mas eu quis falar sobre este assunto para que não fiquem dúvidas sobre a forma como nós fazemos hoje em dia, como nós agimos nos nossos tempos. O apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Logo, já não nos regemos por uma velha aliança. Aliás, não sei se está lembrado das palavras que Jesus Cristo deu quando estava com os discípulos, quando tomou aqueles elementos da ceia, quando estava naquela refeição de Páscoa com os seus discípulos. Ele disse que aquele elemento, o pão e o vinho, simbolizavam uma nova aliança. Uma nova aliança estava a ser estabelecida ali. Ou seja, Jesus Cristo estava a dizer que aquela aliança que foi feita com a nação de Israel tinha terminado e agora estava a ser iniciada uma nova aliança. Uma aliança que tinha como base não mais o cumprimento de leis, mas a base era o próprio sangue de Jesus Cristo. O sábado fala-nos aqui da interrupção de todo o trabalho, de toda a atividade. Fala-nos de uma nova semana que iria começar. Falava também da nova criação. O sábado também tinha esta mensagem profética. O sábado apontava para o futuro, apontava para a redenção que Jesus Cristo iria trazer. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 9, nós podemos ler o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Isto significa que os homens perderam o descanso da primeira criação, mas atualmente o descanso está à disposição de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso, o livro de Hebreus continua: portanto, resta-nos um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Então existe um descanso para o povo de Deus. E que descanso é esse? É que os nossos pecados foram perdoados. É que nós não temos mais que viver angustiados com a nossa alma. Nós não temos que viver mais deprimidos. Jesus Cristo trouxe o descanso para cada um de nós. Por isso Jesus disse estas palavras incríveis. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você quer entrar neste descanso que Jesus oferece? Talvez você se sente cansado, oprimido. Jesus Cristo quer aliviar esse seu sofrimento. Jesus Cristo quer trazer uma nova visão da vida. Jesus Cristo quer trazer-lhe novos princípios para a sua vida. É por isso que Ele o chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se quer mesmo ser aliviado, vá até Jesus e entregue a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, pois Ele quer trazer o seu perdão sobre si. Ele quer purificá-lo de todo o pecado. Ele quer lhe trazer uma nova consciência, algo que só Deus pode fazer na sua vida. Entregue a sua vida nas mãos de Deus neste momento, agora mesmo. Voltando ao livro de Levítico, nós vemos o seguinte: estas são as datas das festas em que devem convocar a assembleia de oração em honra do Senhor. No dia 14 do primeiro mês do ano, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. Penso que o verso 4 deixa bem claro que as festas começam propriamente com a Páscoa e não com o sábado. A Páscoa é um princípio das festas. Ela relembra a libertação do povo de Israel da terra do Egito. E Deus disse: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Então, com esta festa, Deus iniciava assim o ano civil da nação de Israel. E os detalhes para guardarem a Páscoa encontram-se no livro do Êxodo, no capítulo 12. Nós já tratámos disso aqui. Estas festas representam a morte sacrificial de Jesus Cristo por nós e o valor desse sangue que foi derramado em meu e seu lugar. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, dizendo: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Jesus Cristo representa exatamente esse Cordeiro que foi entregue lá no Egito.
Aquele cordeiro, ao ser sacrificado no Egito, apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Em Lucas 22, verso 16, nós lemos: "Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus." Jesus Cristo profetiza sobre aquilo que vai acontecer no futuro. E a Páscoa será relembrada nesse momento. O dia em que Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou será de novo relembrado quando nós estivermos no reino de Deus. O verso 6 a 8 nos diz: "No dia 15 do mesmo mês começa a festa dos pães sem fermento. No primeiro dia devem fazer uma assembleia de oração e devem evitar qualquer espécie de trabalho. Durante os 7 dias da festa devem queimar ofertas em honra do Senhor. No 7º dia é dia de assembleia, dia de oração, e não devem fazer qualquer espécie de trabalho." Esta é uma festa separada da Páscoa. Não é a mesma festa que a da Páscoa. Mas você pode ver que estas estão bastante identificadas uma com a outra. Em outras palavras, a Páscoa era observada num dia, e no dia seguinte, o primeiro dia da semana, começava a festa dos pães sem fermento, ou dos pães asmos. Sua origem histórica está diretamente relacionada com a Páscoa. Deviam ser comidos durante 7 dias, a partir do dia seguinte ao dia da Páscoa. Pães sem fermento fala da comunhão que as pessoas deveriam ter uns com os outros e a comunhão que eles deveriam manter com Deus. Nenhuma obra servil fareis. Não deveriam preocupar-se com trabalhos nesta época. O verso 9 continua: "O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas o seguinte: quando entrarem na terra que eu vos vou dar e chegar o tempo de fazer a ceifa, devem ir apresentar ao sacerdote o primeiro feixe ceifado. O sacerdote apresenta esse feixe ao Senhor na manhã de sábado, fazendo diante do Senhor o gesto ritual de apresentação." Vemos aqui neste texto como Deus está preocupado com o povo e cuida do povo. O povo, em sinal de gratidão a Deus, deveria então trazer as primeiras colheitas a Deus. Essa festa é chamada a Festa das Primícias. Quanto às outras festas aqui do texto do livro de Levítico, nós iremos ver com mais cuidado no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.